Agora sim, fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de hoje. E hoje a ideia da aula é fazer algo um pouquinho diferente, né? A gente vai falar aí muito sobre essa questão de orçamento. A gente está numa época bem importante do ano, né? Que é uma época agora todos já estão nessa corrida aí contra o tempo. Mas antes disso aí, falar para o pessoal que aqui temos uma sala, né? Essa sala é exclusiva do Zoom e para quem está assistindo do YouTube, que vai ver depois, né? Só vai ver uma gravação, se organize para estar aqui conosco toda segunda-feira, 3 horas da tarde. Então, e assim, você estando aqui, você tem esse objetivo de poder interagir, poder fazer algumas perguntas, e a gente hoje tem aí essa possibilidade de estar bem próximo. Então, sejam todos super bem-vindos, né? Então, temos pessoas aqui falando de diversas localidades do Brasil. Meu amigo Paulo do Rio de Janeiro, Rodrigo aqui, Cadóia, bom ter vocês aqui, meus amigos. E o objetivo, né, aqui dessa aula é justamente o tema é essencial para quem está nessa fase de defender o orçamento ali de segurança, né? Então, a aula de hoje é para te mostrar os erros que estão te fazendo perder recursos e como corrigir isso antes que você tenha prejuízos, né? Eu converso com muita gente, né? Já conversei com mais de 270 líderes ali de segurança e eu percebo que muitas vezes essa questão de orçamento, seja para pessoas ou até mesmo para conseguir tecnologias, acaba sendo bem difícil, né? Então, até uma vez conversando com outro líder, falou, pô, a empresa prefere priorizar muitas vezes ali comprar notebook, comprar Mac ali para o pessoal e poucas vezes ali priorizar recursos de segurança. Mas por que isso, né? Onde será que nós estamos errando? Então, só lembrando, essas aulas nossas acontecem toda segunda-feira, 3 horas da tarde, e a gente se encontra para falar um assunto bem direto e bem focado para líderes, né? Dando com esse objetivo de dar visibilidade, crescimento real na carreira ali, com o objetivo em segurança. E aqui não é só sobre ferramenta, é sobre influência. E o que você vai aprender hoje para fazer aí toda essa diferença e ter esse orçamento aprovado ou e não ter ali aquele orçamento cortado, né, como acaba sendo aí um grande impacto para vários líderes. E, principalmente, a ideia é te proporcionar como um líder estratégico eh, pode ali estar junto nesse processo de decisão. Então, só para vocês, para a gente olhar aqui, a gente já está na 29ª aula esse é um dos temas mais importantes, né? Olhando aí para esse segundo semestre. E o objetivo é falar sobre 5 erros que fazem o seu orçamento ser cortado e como que a gente consegue corrigir de uma forma prática. A gente está bem nessa reta final do ano e agora é o momento onde o CISO precisa provar o valor ali do seu trabalho. Assim, acho que a gente fez muita coisa durante o ano inteiro. Tenho certeza aí que vocês não ficaram parados, fizeram muitas coisas, mas e agora, né? Como será que eu consigo já me antecipar a eventuais pontos e conseguir de uma forma muito clara ser muito diretivo? Muitos profissionais perdem ali investimento não por falta de resultado. Como eu disse, tenho certeza que vocês fizeram muitas coisas aí durante o ano inteiro, mas muitas vezes por um problema de comunicação errada. E hoje eu vou mostrar como corrigir isso para de fato garantir que no seu time você consiga fazer isso de uma forma muito clara e muito direta, né? Então, esse é o grande objetivo da aula. E hoje você vai entender ali como que o board realmente espera ouvir e o que nunca deve ser dito ali para ele durante uma apresentação de orçamento. Eu tenho certeza, né, que muitas vezes a gente se empolga, como eu falei, nós que viemos do mundo técnico, é muito tranquilo falar ali de uma forma muito clara tecnicamente, mas muitas vezes o que pode gerar ali para vocês
quando eu entro nessa linha muito técnica, é perder ali a audiência, né? Perder ali o board, perder essa oportunidade de estar junto com ele. Então, hoje vocês vão aprender três pontos principais aqui. Já vou compartilhar aqui a nossa tela para a gente já ir direto ao ponto aqui no nosso mind map. Então, o famoso mind map, esse mind map aqui já está gigante, né? Já tem muita coisa nele. E vamos lá. Então, hoje, aula 29, esses 5 erros que fazem seu orçamento ser cortado, né? E como corrigir. E o que vai aprender hoje na aula? São três pontos, né, principais ali que a gente traz como estrutura. O primeiro ponto aqui, que é um dos pontos bem importantes, os 5 erros que fazem seu orçamento ser cortado. Então, como que a gente olha para esse modelo de 5 erros comuns que acabam fazendo parte ali do nosso dia a dia, e muitas vezes não é por uma questão de incapacidade, mas é por uma questão da gente deixar se levar por um caminho mais fácil. O segundo ponto aqui é o que o board quer ver, o que ele acaba ignorando, né, de uma forma muito completa. Então, como que eu consigo trazer isso de uma forma muito clara, assim, para que ele tenha esse conhecimento? E o terceiro ponto é estratégias práticas para defender o seu orçamento como um líder estratégico. Vejam que o grande ponto quando a gente olha para isso é a gente olhar para coisas que a gente às vezes pode fazer de uma forma direta e isso pode gerar esse impacto aí no dia a dia. Então, primeiro aqui falando rapidamente, né, sobre um caso, né, um CISO contou que perdeu a metade do orçamento ali que ele havia pedido, né, e ele ficou mega frustrado. Mas quando a gente analisou ali e eu pude conversar com ele em reunião, ficou muito claro que ele apresentou um orçamento técnico para uma audiência de negócio. Podemos conversar bastante, entender exatamente ali pontos de como fazer esse ajuste e depois, né, que ele acabou fazendo os ajustes ali, o discurso mostrou muito claro os riscos, de uma forma muito clara, mitigados, o impacto financeiro e o board não só aprovou, como aumentou a verba. E esse caso aqui, para quem já teve ali uma conversa comigo ali de one-on-one, eu pude mostrar o depoimento dessa pessoa falando, mas foi bem interessante que primeiro, né, quando ele foi para essa reunião com todo o board, com todo os líderes, todos os VPs ali, primeiro que o board virou para ele e falou assim, cara, nunca tinha visto um material tão bem estruturado dessa forma. Check, né? Primeira coisa, como conseguir estruturar de uma forma clara. E o outro ponto quando ele apresentou e todos os líderes ali viram o quanto era o que ele estava trazendo ali de valor para o negócio, quando ele entrou na empresa, estava muito aquela discussão de cortar o orçamento, né? Como eu disse, mas depois que eles viram tudo aquilo, não só não, mas pelo contrário, aumentou a verba que ele tinha. Então veja que muitas vezes, né, para que isso aconteça, é importantíssimo, de uma forma muito clara, eu ter ali essa estratégia. Como que eu vou mostrar isso? Como que eu vou trazer esses riscos e como que eu consigo, de uma forma muito clara, fazer aí essa mudança de chave. Então, o objetivo, de fato, é gerar essa identificação e preparar o público para reconhecer esses erros de uma forma muito clara. Então, nós precisamos, né, deixar muito claro para esse público nosso, que é o board, como que de fato eles precisam enxergar as coisas de uma forma muito clara, né? Então, vamos aqui já direto, né? Esses erros comuns aqui. Então a ideia, fiquem à vontade também para colocar no chat aqui, quem quiser comentar alguma coisa. Mas indo para esses 5 erros, vamos lá para o erro número 1. Falar de tecnologia e não de riscos. E olha só, essa pessoa que eu estava comentando, né? Ele a princípio
ele foi lá e foi com esse objetivo de falar sobre, ele começou, né, de uma forma muito clara, ele falou: "Não, pô, a gente está precisando dessas tecnologias", aí foi assim: "Cara, para por aí, porque isso o board não tem essa visibilidade, ele não sabe o que é tecnologia, não adianta a gente pensar nisso". Então, quando a gente traz isso para cá, eu vou colocar aqui o primeiro ponto de atenção é: o board não quer ouvir sobre Fire, ele quer entender o que está sendo protegido. Então, quando você traz uma visão de negócio, deixa claro ali qual é essa visão que você consegue, de uma forma clara, trazer isso eh, e mostrar de fato, aonde que está o risco, sem entrar no fator de tecnologia, facilita muito a nossa vida. Então, por isso que esse é o primeiro item que eu trago aqui, que é justamente eu sei que muitas vezes a gente entra naquela tentação de falar aquele monte de sigla, mas não fale isso. Mostre quais são os riscos e como que nós vamos proteger o risco, mas muitas vezes fazendo analogia, que por sua vez vem aqui o item 2, que é traduza o discurso técnico para uma linguagem de riscos, é o primeiro passo para ser levado a sério. Então, no momento, né, se vocês quiserem colocar algum exemplo aqui, a gente pode ir tentando aqui já falar e dar essa ajuda para vocês. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente entra numa visão de mostrar ali qual a gente sabe qual é a necessidade técnica e como que nós vamos resolver. Mas pensa no seguinte, né? O board não tem esse conhecimento, não tem essa visibilidade. Então, nós precisamos, de uma forma muito clara, entender que para riscos que são mapeados e identificados na visão do negócio, eu preciso levar de uma forma muito clara, eh, trazendo analogias como que eu consigo resolver. Então, por exemplo, né, eu tenho ali um problema, aí falando na nossa visão mais técnica para que vocês possamos aqui fazer aqui uma análise. Eu tenho um problema que dentro da minha rede, eh, hoje um atacante pode entrar e fazer aquela movimentação lateral e conseguir ali acessar qualquer servidor. E eu sei que uma eventual solução que a gente possa colocar é trazer ali, por exemplo, uma microsegmentação ou trocas de file, coisas assim no sentido. Então, sei qual é o problema e sei como resolver. Então, pensa no seguinte: leve essa analogia para uma visão de riscos, pensando no board. Então, olha para o modelo, por exemplo, da onde o board ali ele convive, né. Então imagina que ele convive ali num condomínio, de várias casas ali, por exemplo, e dentro desse condomínio, que isso é algo que provavelmente para ele é muito fácil. Dentro desse condomínio, eu tenho só uma porta de entrada, que é ali onde nessa porta de entrada, tem todo aquele processo de câmera, análise facial, biometria, aquela coisa toda. Imagina que esse é o contexto e ele entende disso. Fala assim, pô, você entrou no condomínio. Mas qual é o risco que você pode apresentar para ele? Que ali, no momento que o atacante entra no condomínio, ele tem a tranquilidade de pular em todas as casas. Ou seja, porque o meu único nível de proteção está ali na minha camada interna. Ou seja, então você traz uma analogia para o board pensando que à medida que dentro nós temos ali um nível de proteção para que entre, mas imaginando que é possível furar essa barreira, né? Ou a pessoa vai pular um muro, ou ela vai conseguir pegar uma carona, entrar dentro do carro ali com um dos moradores, entrar ali por dentro, ou vai conseguir ali ter um conluio com o segurança, ou seja, o atacante vai entrar ali dentro. E imagina que dentro ali do condomínio ele vai conseguir entrar em todas as casas. Nesse momento, o board vai entender. Fala assim, então hoje, o momento da nossa rede, do nosso ambiente, é isso. Hoje, nós temos uma baita proteção externa, mas nada impede que uma pessoa aqui dentro
consiga trazer aí esse atacante, intencionalmente ou não, e a partir daí ele vai conseguir pular para todas as casas. E o nosso nível de preocupação que eu estou tendo, senhor presidente, senhores do conselho, senhores do board, é que a partir do momento que o atacante dentro do condomínio, cada casa tem um nível de proteção. A gente traz ali uma segurança diretamente ali para cada modelo, ou seja, eu consigo saber. Adicional a isso, eu consigo que dentro do seu quarto, senhor presidente, eu sei que você tem um cofre nesse, ou você guarda joias, seu Rolex, aquele monte de coisa que você tem. Então, frente a isso, nesse seu cômodo específico, eu consigo colocar mais um nível de segurança, utilizando as tecnologias que nós temos hoje presente. Ou seja, você faz essa tradução de algo que você conhece muito bem tecnicamente e traduz isso de uma forma que ele consiga entender. Então veja que quando a gente fala isso, a gente consegue entender e trazer de uma forma muito clara para que ele possa fazer essa analogia, que por sua vez eu trago o terceiro ponto aqui, fale de impacto, não de protocolo. Foco é resultado para o negócio. Então, qual e sempre lembre-se, né, daquele modelo do CAR, quando vai se falar. Primeiro, o Czinho do CAR, contexto. Qual que é o contexto que eu estou dando? Eu falo sobre um determinado assunto para que ele consiga entender sobre o que é importante. Depois, eu falo do A, que são as ações que nós vamos fazer. Então, senhor presidente, então primeiro eu falei do contexto ali que é do condomínio, ele passou a ter essa visibilidade, depois eu falei das ações, eu falei que seria importante dentro de cada uma das casas terem esse nível de monitoração e depois eu falo do resultado. Qual que é o resultado que eu consigo tendo isso? Ó, eu consigo, de uma forma muito clara, saber se o atacante ele vai tentar entrar na casa ou no ambiente 1 ou 2 por conta desse nível de monitoração e automaticamente eu passo a ter uma maior visibilidade do meu ambiente. Eu tenho ali um processo de monitoração que vai conseguir funcionar 24/7. Então vejam que tudo isso são coisas, né, que eu consigo trazer de uma forma muito clara. O William colocou aqui, ótimo ponto, que é quantificar com exemplos e números de exemplos interligando com resultados financeiros, seja de correção ou de prevenção. Perfeito. Então lembra que o R no final do cara de resultados é a quantificação desses resultados financeiros ou até mesmo dessa prevenção que eu estou trazendo. Então veja, né, isso fica muito mais claro para o board entender. Perfeito, muito obrigado, William. O William, inclusive, é um dos mentorados nosso do Pax, né? Então tá voando também, tá mandando super bem. Muito bom ter você aqui, meu amigo. Beleza? Fechado aqui. Erro número 1, pessoal. Vamos pular para o 2. Qualquer coisa, podem ali levantar a mãozinha, falar, fazer algum comentário. Estamos tranquilos. Estou falando um pouquinho mais baixo, que eu estou aqui no Einstein hoje, então eu acabei não conseguindo voltar. Como eu disse, eu estou no interior, mas eu acabei pegando aqui um local para fazer aí esse bate-papo com vocês hoje. Então, por isso que talvez eu estou falando um pouquinho mais baixo aqui. Segundo erro, é não alinhar a segurança à estratégia da empresa. Gente, isso é um ponto fundamental. Muitas vezes eu sei que vocês têm algumas convicções, eu sei que vocês têm alguns objetivos, mas eh, pedir orçamento sem conexão com os objetivos da companhia é pedir para ser cortado. Infelizmente, essa é a realidade. Então, por que eu trago isso? Porque assim, pensa no seguinte, a empresa ela tem objetivos estratégicos, objetivos que ela vem colocando ali no dentro, né, da evolução dela de crescimento. Então, estou colocando aqui esse número 1 para estar bem alinhado com todos. Visto que, frente a esses objetivos estratégicos, é importante eu entender como a segurança pode ajudar nisso. E um ponto que eu trago aqui para vocês, que quando vocês conseguem fazer isso eu falo muito com o pessoal dentro da mentoria,
que a gente ter aí essa conexão e conseguir de uma forma clara trazer isso, quando eu faço isso, as outras áreas, que são áreas que têm objetivos muito claros, elas começam a pensar em segurança e falar que você é importante. Pense no seguinte, quando eu estou olhando, por exemplo, a empresa está no momento de expansão, um momento de crescimento. Como que a segurança pode ajudar nisso? Esse é um desafio que você começa a ver, inclusive quando eu crio um plano, né, que eu chamo o plano dos primeiros 90 dias ali para os mentorados, principalmente assim, acabou de fazer uma migração, está numa empresa nova, eu gosto de fazer isso. A gente cria uma sequência de reuniões para que dentro dessas reuniões você consiga, de uma forma muito clara, entender o que o negócio está pensando, quais são as dores do negócio. Quando você faz isso, você começa a entender qual que é o objetivo estratégico do negócio, que por sua vez, você começa a se conectar. E a grande diferença que acontece, turma, é que quando você faz isso, o negócio ajuda você a defender seu orçamento. É muito doido, porque o pessoal vai começar, a trazer isso, que por sua vez é o que eu coloco aqui como item 2. O item 2 é o quê? Cada iniciativa de segurança precisa responder à pergunta: isso ajuda o negócio a crescer? Olha que doido. A partir do momento que vocês começam a mostrar que o crescimento do negócio está atrelado junto com a segurança, as coisas mudam de uma forma fantástica. Porque a área de negócio vai brigar pelo seu orçamento. A área de negócio vai brigar para que você consiga atingir o seu objetivo, porque sabe que isso vai ajudar eles. Então, as coisas acabam mudando de uma forma fantástica. Então, por isso que é importantíssimo, no momento do orçamento que vocês estão fazendo, é sempre estar lembrando isso. Então, o CISO que fala de propósito estratégico é visto como parte do plano, não como um custo paralelo. Então, vamos deixar isso aqui também? Ficou bonita essa frase, né? Então, quando a gente pensa nisso, né? Pensa que eu estou fazendo parte do negócio, eu estou pensando com essa cabeça de uma visão estratégica, automaticamente o board e as áreas de negócio começam a ver você com uma visão muito clara que assim, pô, eu preciso do Will ali que ele vai me ajudar, eu preciso do Cadói ali que ele vai me ajudar. Então vejam que as coisas acabam mudando, né? Muda a forma ali dele entender e muda a forma de ele compreender isso, mas tudo está muito conectado de como que eu venho trazendo isso e colocando ali no meu dia a dia. É, como eu disse, eh, eu sei que é muito simples para vocês e para mim sempre foi também. A gente entrar numa sala de crise, ficar ali virado durante a noite, pô, cansa, cansa, mas é muito simples. Mas fazer esse trabalho onde eu estou muito mais focado ali, conectado no negócio, eu tenho certeza que isso é mais difícil. Porque isso não é normal. Eu tenho certeza que vocês não aprenderam isso. É tudo muito no feeling, né, que a gente vai conseguindo evoluir com isso. Então, por isso que a gente precisa entender de uma visão muito estratégica. Eu tenho certeza que vocês, quando conseguiram evoluir lá do júnior, pleno, sênior, especialista, coordenador, sempre foi muito, né, pautado a você entregar muitas coisas, né? O Érico sempre foi o cara que entregou demais, né? O Rodrigo, puta, sempre foi o cara muito bom. Isso foi muito bom ali no passado, mas agora, quando a gente olha para esse momento atual, vocês como gestores mudou o game. Não é mais, assim, o board não espera você mais focado e você imerso numa sala de crise. Não é isso que o board quer. Ele quer você ajudando o negócio. Então, por isso que essa visão estratégica é o que muda tudo. Beleza? Tranquilo? Vamos ali para o erro 3,
fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar alguma coisa, podem colocar, mas nós vamos agora para o erro 3, que é pedir tudo de uma vez e parecer desesperado. Pô, é a única oportunidade que eu tenho ali no board, eu preciso falar tudo que eu preciso, né? E, cara, preciso, não posso perder isso. O board, ele quer ter clareza e prioridade, não uma lista de compras. É, eu sei que muitas vezes a gente tem aquela lista de compras famosa, né? Que a gente acaba indo lá no mercado, tem aquele monte de coisa, mas, opa, mas o que vai fazer diferença aqui é você ter muito claro e trazer uma visão de roadmap, aonde eu estou, para onde que eu estou indo. Veja que as coisas mudam, né? Quando você traz e está alinhado com o negócio, você tem essa visibilidade assim, Word, vamos lá. Hoje eu estou pensando, aí por isso que eu falo que é importante muitas vezes a gente ter aquele modelo, né, de uma visão muito clara, de um assessment que eu faço no ambiente, para eu saber como que eu estou frente ao mercado. Então pensa o seguinte, qual hoje é meu nível de maturidade? Ah, meu nível de maturidade frente ao NIST é um nível 2. Qual é o nível de maturidade que eu tenho ali frente da minha do meu modelo de negócio, né? Pensando ali o meu nível de maturidade que eu tenho, olhando para o setor. Ah, o nível de maturidade do setor é 3,5. Quando a gente pega, por exemplo, o segmento financeiro no NIST, pensando, né, que vai lá desde de 0 a 4, é uma média de 3,7, 3,8. Pô, como que eu tô? Hoje eu tô no nível 2. Quando você traz isso e compara para o board para ele entender, ele sabe que de fato existe um gap. E para esse gap, nós temos aí uma estratégia. A estratégia que eu trago é qual é o investimento num prazo de um plano plurianual, por exemplo, de 3 anos. Então, onde que eu estou hoje e para onde que eu estou indo ao longo do tempo, né? Então, hoje o meu objetivo, estou na nota 2. O objetivo daqui a 3 anos é eu ir para a nota 3,5, 3,7, usando como média no mercado. Então, para isso, não adianta eu vir ali com aquela lista de compras. Faça sempre um exercício antes com o board, com os gestores de outras áreas para entender as prioridades e, baseado nessas prioridades, eu passo a ter muito claro qual é o que que eu vou fazer dentro aqui do meu curto prazo, do meu médio prazo e do meu longo prazo, pensando em 2, 3 anos, por exemplo. Então, vocês tragam uma visão muito clara para o board, baseado no apetite de riscos da empresa, deixando claro que ao longo dessa jornada nós temos aqui ações que nós vamos fazer, como por exemplo, numa das minhas conversas com o CFO, ele falou assim: pô, Alex, eu estou vendo aqui que para 3 anos você está pedindo X milhões. Tá. Ele falou, e se eu te der todos esses X milhões agora? Eu virei para ele e falei, chefe, esquece. Com 9 mães, não é possível fazer filho em um mês. Não tem como. Então, veja, muitas vezes. Aí ele falou, pô, Alex, você também é complicado. Eu falei, por quê, chefe? Ele, não, porque eu falo essa pergunta para outros, para seus pares, e eles falam que consegue. Ele falou, pô, você está sendo super transparente comigo. Mas por quê? Eu deixei muito claro para ele que eu tenho atividades que é, são dependentes. Não adianta eu querer falar, por exemplo, de é, DLP, sendo que nenhuma classificação eu tenho. Então é importante vocês trazerem isso e vocês terem essa clareza, né? Então saber muito claro qual é sua prioridade. Então, como um item 2 aqui que eu trago é importantíssimo é você estruturar os seus pedidos em fase, como eu falei, plano plurianual, o que é crítico, o que é desejável e o que pode esperar. Alex, mas aqui está super crítico. Turma, eu tenho certeza
Se pegar todo o dinheiro do mundo e colocar, você não vai conseguir atender. Por quê? A gente depende de outras áreas. Nosso time tem vida, você vai entregar tudo deixando rastro de sangue? Eh, então, assim, é importantíssimo você entender que dentro dessa jornada do que você vai fazer, você não vai entregar nada sozinho. Ah, precisa instalar a gente nas máquinas. Você que vai fazer isso? Não vai. Você já combinou com a outra área que você está levando esse orçamento? Você já colocou dentro do seu orçamento que precisa, de pessoas ali para ajudar eles a fazer o deploy, para fazer a instalação? Então veja que tudo isso, né, eu preciso ter muito claro com as áreas que vão me ajudar. Isso é o que vai fazer toda essa diferença. E como um terceiro ponto aqui, que foi uma das coisas que eu comentei, mostre maturidade ao demonstrar, essa capacidade de execução e foco em resultado. Lembrando, não é possível fazer tudo sozinho, mas para que as coisas possam acontecer, você vai deixar muito claro quais são as áreas envolvidas, a importância do apoio dessas áreas e trazer que dentro dessa jornada, você sabe qual é essa possibilidade de execução ali dos times. Seu time e os outros times que fazem parte. Então é importantíssimo você demonstrar essa maturidade, deixando muito claro, né, tanto essa visão de capacidade de execução, como esse foco no resultado, como a historinha que eu disse, né, lá para o CFO. Não adianta vir com todo o dinheiro agora, mas você vai conseguir de fato fazer? É importante você ter isso e você jogar de uma forma muito clara. Beleza, turma? Então aqui erro 3, vamos para o erro 4. O erro 4 é apresentar números sem narrativa. Ponto, né, que o William comentou. Eu tenho certeza que as nossas ferramentas geram um monte de números, geram um monte de coisa, mas dados frios não convencem. Histórias que conectam. Então não adianta você vir com aquele monte, né, de alerta ali do CIEM, vir com aquele monte de coisa. Sim, tá bom, o que que você está querendo dizer com isso? Então simplesmente vir com aquele monte de dashboard que é normal, eu tenho certeza que ferramenta de vocês gera um monte de coisa, é, tá bom, é um monte de dado que você está trazendo, mas isso convence? Não, não convence, não convence. Como eu até estava conversando, né, recentemente com um amigo, né, que ele, mudou de empresa. Deixa eu só colocar isso aqui. O que que aconteceu? A gente estava num processo ali de, olhando para a parte de identidades, né. E eles estavam vindo lá com algumas contas, né, mostrando assim: "Não, se, o tempo que o funcionário quando entra na empresa e ele está parado, a empresa está perdendo tantos R$ 1.000 ali por pessoa". E olha só, quando a gente para pensar isso, tá bom, o usuário está sem acesso, mas ele vai ficar de braço cruzado? De fato a empresa está perdendo dinheiro com isso? Muitas vezes não, muitas vezes o gestor coloca ele para fazer outras coisas, coloca ele para ler procedimento, ler outras coisas. Então, assim, muitas vezes vem alguns dados que acabam não convencendo. Assim, importantíssimo você olhar para aquilo e falar assim: pô, isso me convenceria? Eu tenho certeza que aquele monte de informação que a gente tem, aquele monte de coisas que faz parte do dia a dia, muitas vezes fala: pô, isso aqui não convence, não passa. E assim, primeiro você tem que estar convencido, você tem que falar de uma forma clara, de uma forma que você, pô, tem segurança naquilo que você está falando. Eh, Se você não tiver segurança sobre isso, tudo fica mais difícil. Então, é importantíssimo, que é um outro ponto que eu coloco aqui, é trazer exemplos de crises evitadas ou avanços conquistados. Isso convence. Quando você mostra que frente a um problema que teve,
nós conseguimos evitar uma eventual crise e mostrar o avanço. Lembra lá do nível de maturidade que eu tinha, né? Que era um nível um pouquinho mais baixo e eu fui subindo ao longo do tempo. Quando você mostra esse avanço e você traz uma forma mais clara, tudo fica melhor. Então, pensa no seguinte: pensa que tudo são histórias que você está contando. Por exemplo, hoje, se vem aqui eu recebo e-mails ali. é, e dentro desse e-mail pode ter ali malware, pode ter phishing, qualquer coisa do gênero ali. Qual que é o, como que nós estávamos antes e como eu estou agora? Eu consigo demonstrar um avanço? Consigo. Então, a partir do momento que eu vou mostrando que, pô, antes eu tinha ali um número de 90% de pessoas que caíam ali quando eu fazia ali uma análise de, sei lá, de phishing, por exemplo, de conscientização. E hoje meu número caiu. Pô, ainda existe um risco? Existe. Meu risco é menor. E o que que eu faço com isso? Você mostra que teve um avanço, que conquistamos melhores posições, mas do outro lado temos coisas a mais para fazer. Então lembra daquela historinha? O que que eu estou fazendo de curto, médio e longo prazo? É importantíssimo o board ele ter essa visibilidade de como está sendo esse crescimento, de como está sendo esse avanço. Você trilhar com ele essa visão para que ele tenha esse crescimento e que ele tenha essa informação ali que vai conectar. É isso que conecta, é mostrar que aonde que ele está colocando o dinheiro, aonde que ele está fazendo as coisas, está tendo ali um crescimento. E ele consegue mensurar isso, porque falar, segurança não tem ROI. Tá bom, mas eu consigo, de uma forma muito clara, mostrar esse crescimento, esse avanço que nós estamos tendo. Que a partir disso fica tudo muito mais fácil. Então, por isso, pensando nessa evolução, eu coloco aqui esse terceiro item que é mostre a evolução. O ano passado estávamos aqui e com esse investimento chegamos ali. Veja como é tudo muito mais simples, né? Essa história que acaba acontecendo. Oi, Eu trago São aqui, fidéis. claro. para Falei com o isso, Bigos aqui, mas só pra te teve, ligar também, tá? O opa, Capana só pediu, teve o um Capana do som time dessa semana. vazando aqui. Pronto, resolvido. Então, eu só pensa no seguinte, essa evolução que eu estou contando, né, mostrando ali como que eu estava e como eu estou agora, mostra qual está sendo esse meu crescimento, qual está sendo aí, aonde que o Borat está colocando dinheiro e qual está sendo o resultado. Veja que tudo isso é o que faz a diferença. O Borat tem essa clareza, fica muito mais claro para ele e ele começa a acreditar em você. Ele começa a ver que o dinheiro que ele está colocando não tem valor. Lembra daquela historinha que eu falei lá no começo, que o Ciso falou assim, pô, o Board ele prefere comprar Mac do que colocar dinheiro em segurança. Pô, Mac é mega caro, né? Imagina comprar Mac para a empresa inteira. Mas quando você mostra que, porque o Mac é o seguinte, o Board que assim, imagina lá a turma tá presencial. Ele olha para todo mundo de Mac, ele tá vendo algum resultado. Ele tá vendo onde que investiu o dinheiro dele. Mas em segurança, se você não mostra, cara, não muda nada. Não muda nada. Então, por isso que eu tenho que trazer de uma forma muito clara, não façam iguais muitos fornecedores que vocês sabem que faz isso. O fornecedor só vai atrás de você quando é para renovar alguma coisa. Vocês ficam felizes? Eu tenho certeza que não. Pô, passou um ano lá do contrato, aí vem o fornecedor, e aí, como que tá? Ah, já tá chegando a época de renovação. Pô, chato isso, né? E o board pensa da mesma forma. Não façam com o board o que vocês não querem que façam com vocês. Tenho certeza que vocês ficam pistola quando isso acontece, quando tem aí quando acontece isso, né? Essas coisas aí de vir aí o pessoal para querer só fazer uma renovação depois que deu um ano, e o board pensa a mesma coisa de você. Porque você não está trazendo valor, você não está trazendo resultado, você não está mostrando que aonde que ele colocou dinheiro está tendo ali resultado. Então, lembre-se que esse game só muda quando eu transformo essa minha mentalidade, beleza? Então,
fechamos o erro 4, vamos para o erro 5. Deixar o CFO de fora da conversa. É raro, mas acontece muito. Pô, tenho medo, Alex, de falar com o CFO que ele só fala de números, ele só fala ali de dados. Ótimo, então vamos entrar na linha dele, vamos falar a mesma linguagem dele. É, o CFO não pode ser surpreendido na reunião. Ele deve ser o seu aliado antes dela. Lembra que eu falei? Na mentoria dentro do Pax, eu falo com todos que é importantíssimo esse alinhamento. Esse alinhamento, ele acontece para quê? Para que, de uma forma muito clara, eu consiga já ir alinhando minhas expectativas ali com o board, para que ele saiba exatamente qual está sendo, assim, o que que a gente está pensando sobre isso, né? O que que a gente está analisando sobre isso? Isso só vai mudar se eu, de uma forma muito clara, antes de toda aquela reunião, toda aquele conversa, eu já ter isso muito claro com o CFO. Mas porque eu chego no CFO e falo, ó, já conversei com fulano, com o CIO, e ele tem essa dor. Eu já conversei com CMO, que é o de marketing, e ele tem esse objetivo. Eu já conversei com operação e ele tem esse. Então imagina, você leva para ele já de uma forma validada, visto que você já conversou com seus pares. Então, quando eu crio esse alinhamento prévio com os decisores e entendo as suas preocupações, fica tudo muito mais fácil. Então, aqui no nosso mind map, erro o 5 é criar alinhamento prévio com os decisores e entender suas preocupações. Ou seja, eu converso com as outras áreas, eu entendo as preocupações, entendo como que a gente consegue apoiar nisso, automaticamente eu já vou reportando para o CFO, tendo esse alinhamento com ele. E à medida do que eu vou fazendo isso, tudo vai ficando muito mais fácil. E trazendo aqui para o próximo item, que é a defesa do orçamento começa semanas antes da apresentação oficial. Para quem já pôde participar, como eu falei ali, da sessão de diagnóstico, a sessão de diagnóstico é o quê? É onde que eu faço uma análise para entender como que você está hoje, é, como você está se autoavaliando. Então, a gente sai lá com uma análise, um gráfico aranha, para você entender quais são os principais pontos seus de melhoria. Ah, o meu ponto de melhoria é o alinhamento com o board, meu ponto de melhoria é network e redes sociais, o meu ponto de melhoria é liderança, ou pensando ali, olhando para os meus objetivos estratégicos. Ou seja, são 7 pontos que a gente acaba colocando. E dentro disso, é importantíssimo você saber e a gente ter essa clareza de como que você vai trazer. E eu coloco, né, algumas visões para que vocês tenham essa clareza de como, né, que hoje o Pax consegue ajudar dentro disso tudo. Então, essa defesa de orçamento ela começa semanas antes ali dessa apresentação oficial. Ela começa de uma forma que eu consigo já fazer todo esse alinhamento, deixando muito claro como que as coisas estão, para quando eu chego na reunião, tá tudo muito mais azeitado. Então, vejam que tudo isso, né, que a gente está colocando aqui, são só apenas alguns pontos que a gente acaba trabalhando dentro ali do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança. Porque defender orçamento é muito mais sobre influência do que sobre planilha. Pessoal, eu tenho certeza que, assim, às vezes a gente gasta muito tempo ali com a parte técnica, com a parte tentando entender as coisas no detalhe, mas não é isso que precisa. Tem mentorado, né, dentro do Pax que já aplicou essa estratégia e teve 100% do orçamento aprovado. Não somente 100, como é o vídeo que eu apresento lá quando eu estou mostrando, como conseguiu a mais. Olha que doido, né? Conseguir orçamento a mais do que aquilo que estava pleiteando. É, e outros, né, que mesmo
com um corte inicial, conseguiram ali retomar o valor, mostrando essa clareza na estratégia. Então, assim, pô, Alex, eu já tomei uma paulada aqui, eu consigo retomar? Consegue. Mas talvez você tenha ali uma dificuldade um pouquinho maior, mas é possível. Então, se você vem, né, acompanhando aqui as aulas, eu vou colocar aqui no chat o nosso NPS. Qual que é o objetivo do NPS? Primeiro é entender o que que vocês acharam. Fez sentido, né? Qual foram os insights ali que vocês tiveram ali dentro dessa aula, né? Dentro desse bate-papo. Frente a isso, né? Quando a gente olha ali, então tá aqui o NPS. Então é entender esses insights, e a gente conseguir ali, né? De uma forma muito clara medir quanto a aula de fato vem ajudando, né? Tenho pessoas ali que vêm participando ali semanal, isso é muito bom, a gente está com mais de 16 pessoas aqui presentes, né? E o que que eu estou fazendo? Para quem participar das 5 aulas seguidas, né, vai ganhar uma sessão estratégica comigo. A gente vai sentar e vai fazer uma análise estratégica. Então, nessa sessão, a gente vai mapear o seu momento e entender eventuais travas, né, e montar um plano de visibilidade e influência de uma forma muito rápida. Adicional no formulário, também dá para você indicar eventuais colegas que você entenda, né, que faça sentido para participar dessa aula aqui também. Tem um momento ali para compartilhar. E também eu estou colocando aqui a possibilidade de você também poder falar para o Alex, eu gostaria de fazer um diagnóstico individual ali do Pax para entender como que eu estou utilizando aquela matriz que eu falei, aquela matriz ali do gráfico aranha, né, para entender exatamente como que você está. Então, você pode agora já entrar aqui no chat e fazer ali essa análise. Então, hoje, né, como resumo dos principais pontos que a gente acabou falando, né, dentro dessa aula, evite falar de tecnologia, fale de risco. Sempre importante conectar a segurança à estratégia da empresa. Outro ponto, priorize, conte histórias e construa alianças, não somente dentro de tecnologia, mas com as áreas de negócio. Orçamento aprovado é resultado da confiança e clareza. Esses são pontos que vão fazer toda a diferença. E lembrando, né, que a semana que vem, lá na segunda-feira, nós vamos ter mais uma aula, 3 horas da tarde, que a ideia é te ajudar, né, a liderar e influenciar de uma forma muito clara com esse propósito, né? Então, comenta aqui qual desses erros você mais se identificou e o que vai mudar na sua próxima, né, apresentação que você fazer ali de orçamento. Então, se você ainda não respondeu a pesquisa, está aqui no chat, né? Então você vai poder responder aí bem rapidinho, 1 minutinho. É, e a ideia, se você ainda não está na comunidade, também pode colocar lá e a gente te adiciona na comunidade onde tem esses alertas sobre a aula diária, a aula semanal. Pessoal, acho que é isso. Para quem está lá no YouTube, né? Quem vai assistir depois, aqui despeço porque agora eu vou ficar uns minutinhos aqui finais aqui com o pessoal do Zoom para a gente fazer um rápido close aqui. Beleza, pessoal? Então, tirando aqui o pessoal do YouTube e valeu, pessoal. Até uma próxima, até semana que vem.